Determine o protocolo da camada de transporte não orientado à conexão. Letra A, HTTP, letra B, HTTPS, letra C, SMTP e letra D, UDP. Bem, pessoal, para responder essa questão, primeiro nós temos que entender o que significa a ideia de camada de transporte quando a gente fala de protocolos de comunicação nas redes de computadores. Existem vários modelos de camadas nas redes de computadores. Um desses modelos é chamado modelo TCP/IP, que é a base da internet. E nesse modelo nós temos 4 camadas. Nós temos a camada 1, que é a camada de acesso à rede, a camada 2, que é a camada da internet, a camada 3, que é a camada de transporte, e a camada 4, que é a camada de aplicação. Se a gente for pegar esses protocolos citados aqui na questão, deixa eu dar um entendimento para vocês. O protocolo que está na letra A, que é o HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto, ele é o protocolo padrão para acessar as páginas da web, e ele é um protocolo que pertence à camada de aplicação, que é a 4ª camada do modelo TCP/IP. Então já está fora o HTTP, porque ele não pertence à camada de transporte, ele é o protocolo que pertence à camada de aplicação e ele serve para acessar páginas da web. O HTTPS, que é o protocolo de transferência de hipertexto seguro, também pertence à camada de aplicação, também pertence à 4ª camada, e ele é usado para acessar páginas da web com conteúdo criptografado. Portanto, ele também já está fora, porque ele pediu camada de transporte, HTTP e HTTPS é a camada de aplicação. O SMTP, da letra C de Canadá, é o protocolo para enviar mensagens de e-mail, protocolo para o envio de mensagens de correio eletrônico, para enviar e-mail. E o SMTP também está na camada de aplicação, ele também está na camada de aplicação do modelo TCP/IP, que é a 4ª camada. Então ele não pertence à camada de transporte também. Então os 3 primeiros protocolos, o HTTP, que é para acessar páginas da web, HTTPS, acessar páginas da web com conteúdo criptografado, e o SMTP para enviar e-mail, esses 3 pertencem à camada de aplicação. Já o UDP da letra D de Dinamarca, esse sim pertence à camada de transporte. É o único desses que pertence à camada de transporte, portanto é a única resposta possível. Mas o que a gente vai ver agora é quais são esses protocolos da camada de transporte para depois responder definitivamente a questão. Então vem comigo. Já que eu sei que a resposta correta é de fato a letra D de Dinamarca, aqui como a gente viu, vamos entender um pouco melhor os protocolos da camada de transporte. Temos 2, temos o TCP, que esse sim é da camada de transporte também, ele é o protocolo de controle de transmissão, só que ele é um protocolo orientado à conexão, porque ele garante que os pacotes de dados sejam recebidos na mesma ordem que eles saíram lá da origem. Então o TCP é o protocolo de controle de transmissão porque ele controla a transmissão dos dados da origem ao destino, mantendo justamente a ideia de verificar se os dados chegaram no destino e verificar a integridade desses dados, quer dizer, se eles não foram alterados no meio do caminho, isto é, se eles chegaram no destino na mesma ordem com que saíram da origem. Então o TCP é um protocolo da camada de transporte que é orientado à conexão. Já o UDP, que também é um outro protocolo da camada de transporte, esse é um protocolo não orientado à conexão. Ele também está na camada de transporte, mas não é orientado à conexão. E ele fornece o que a gente chama de caminho direto e mais rápido para enviar e receber dados na camada de transporte, mas ele não verifica a integridade dos dados e nem se esses dados foram realmente recebidos. Quer dizer, o UDP não verifica se os dados chegaram no destino e não verifica a integridade dos dados. Embora esteja na camada de transporte, por não fazer estas verificações, ele não é orientado à conexão. Percebe, na camada de transporte, 2 são muito importantes, 2 protocolos são muito importantes. O TCP, que é da camada de transporte e é orientado à conexão, e o UDP, que também é da camada de transporte, mas não é orientado à conexão, porque não verifica se os dados chegaram no destino e não verifica a integridade dos dados. Mas aqui, como a questão tinha perguntado, determine o protocolo da camada de transporte não orientado à conexão, bem, ele falou camada de transporte tem que ser o TCP ou o UDP. E aí ele falou não orientado à conexão da camada de transporte, aí é o UDP, de fato, confirmando aqui a nossa resposta na letra D de Dinamarca para essa questão, que é o gabarito definitivo aí. Certo, pessoal?